antes do culto. Nós queremos convidar então a criançada a vir à frente, sentar aqui. E eu queria que vocês ficassem olhando para lá, para a tela, porque eu vou passar uns slides para vocês, tá bom? Pode sentar. Tem muito menino e chegando mais. Muito bem. Crianças, vocês estão vendo lá? Dá para ver? Está chegando ainda do Overflow. Muito bem. Crianças, agora, só um minutinho, eu queria que vocês olhassem para mim e respondessem o seguinte, é bem rápido. Quem de vocês já achou uma coisa perdida e ficou com ela e depois chegou alguém e disse, isso aqui é meu? Já aconteceu na vida de vocês, acontece muito, não é? Pois hoje, no sermão de hoje, nós vamos ver como a Bíblia nos ajuda, inclusive nisso aí. A Bíblia fala de tanta coisa, inclusive quando a gente acha uma coisa perdida. Então, vocês vão ver. Mas eu quero contar para vocês uma história que aconteceu e que você pode ver lá na projeção e que ilustra um pouquinho isso que a Bíblia nos ensina. Lá na Holanda, a terra da minha esposa, a cidade de Amsterdã é cortada por uma série de canais e a criançada gosta de brincar lá nos canais. E fazem barquinhos para velejar e tudo mais. Pode passar. Tinha um menino que não tinha condições de comprar um barquinho e então ele resolveu fazer o seu próprio barquinho. Ele pegou um pedaço de madeira, um pedaço de pano e passou um tempo trabalhando no barquinho dele. Pode passar. Muito feliz, ele foi brincar lá no canal de Amsterdã. Botou o barquinho na água para o barquinho navegar. Próximo. Aconteceu que o vento bateu e o barquinho se desgarrou. E ele foi pelo canal afora. E o menino perdeu de vista e o barquinho foi perdido. Pode passar. Ele ficou muito triste, andou pelos canais da cidade procurando o seu barquinho e ele não encontrou. Até que um dia, passando numa loja, ele viu, adivinha? O barquinho dele. Só que estava à venda por 40... Minca, qual é a moeda lá? 40 euros. Estava à venda por 40 euros. Ele entrou e disse, eu quero o meu barquinho, é meu. E o dono da loja disse, não, é meu, eu encontrei. Se você quiser, você tem que pagar por ele. O menino não tinha dinheiro. O que é que ele resolveu fazer? Ele começou a trabalhar, levar caixote, limpar carro, cortar grama. Ele fez tudo o que ele podia para ganhar dinheiro. E aí, então, ele foi na loja, comprou o barquinho. E quando ele saiu da loja, ele abraçou o barquinho, dizendo, barquinho, você é meu 2 vezes. Eu te fiz e eu te comprei. Que coisa maravilhosa, não é? É exatamente a história de Cristo. Ele não somente nos fez, mas ele também nos comprou e nós pertencemos a ele. Tá bom? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos fez e o Senhor nos comprou. E de todo o coração nós pertencemos a Ti. Ajuda-nos a lembrar disso, também no dia a dia, quando a gente lida com bens, propriedades, recursos, coisas. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e nos mostre o caminho em que nós devemos sempre ser honestos e sinceros. Em nome do Senhor Jesus, amém. Muito bem, vocês podem sentar. Sempre nós pedimos aos pais que procurem manter a criançada quieta. Se por acaso seu filho começar a chorar e não conseguir ficar quieto, temos o crying room, a sala do choro. Onde é que fica a sala do choro? Ela fica aqui ao lado. Ó. Tá? Você pode sair por lá, ficar aqui, sair pela sala das crianças, entrar na sala das crianças e lá vai ter um lugar para você ficar. Queridos, nós vamos dar continuação à nossa série de mensagens no livro de Êxodo. Queria que você abrisse no livro de Êxodo, capítulo 22. Nós devemos ir até o verso 15. Êxodo, capítulo 22. E antes de... Você achou? Então, já deixe aberto aí que nós vamos fazer uma exposição do texto. Antes de começar, eu queria fazer algumas observações para vocês. Primeira,
Por que pregar num livro difícil e complicado como é o livro de Êxodo? A resposta é, porque toda escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino. Toda, não é parte dela. O livro de Êxodo, bem como todos os demais livros do Antigo Testamento, foram escritos sob inspiração de Deus e, portanto, eles trazem instruções preciosas para nós, o cristão que se priva de estudar o Antigo Testamento. Ele está se privando de uma das maneiras ou um dos meios que Deus determinou pelos quais ele pode crescer e aprender. Tem muita coisa, é muita riqueza. Segundo, eu estou pregando em Êxodo porque eu estou pregando em sequência. A gente chama isso de lectio contínua. É uma maneira, você começa um livro da Bíblia, vai do primeiro capítulo até o último. Por quê? Porque isso me obriga, como pregador, a pregar em passagens que normalmente eu não pregaria. Por exemplo, essa passagem de hoje, nunca, se eu fosse chamado para pregar numa igreja e dissessem assim, você pode escolher a passagem que você quiser, jamais escolheria essa daqui. Então, mas a lectio contínua me obriga a pregar verso a verso, capítulo por capítulo de um livro, e dessa maneira a gente cumpre aquilo que Paulo disse, que ele foi chamado para pregar todo o conselho de Deus. O pastor não deve pregar em texto predileto, ele tem que pregar todo o conselho de Deus, essa é a obrigação dele. E é isso, por isso, então, a gente está nessa sequência do livro de Êxodo e chegamos no capítulo 22. Antes de entrar, então, dar algum contexto aqui para vocês, para ficar mais fácil a compreensão. Quando é que isso aqui foi dito? Moisés tinha tirado o povo da terra prometida. Tirado o povo do Egito para a terra prometida. E o povo agora tinha chegado às margens da terra. Chegaram no Rio Jordão, do outro lado a terra estava, do lado de cá eles estavam. E no pé do Monte Sinai, Deus se encontrou com eles mediante Moisés. E Deus deu os 10 mandamentos, capítulo 20, vocês lembram a história, o Deus desceu no monte, capítulo 19, o monte fumegava, estava um verdadeiro incêndio, muita fumaça. Deus falou, o povo ficou com medo e disse, Deus não fale, que Moisés fale, porque se o Senhor falar a gente morre, se Moisés falar a gente escuta. E Moisés foi colocado como mediador, como figura de Cristo. E trouxe os 10 mandamentos e em seguida alguns mandamentos relacionados com o culto a Deus. E depois Deus começou a dar a Moisés leis que tinham a ver com o dia a dia do israelita. Como é que a nação de Israel, sendo uma nação governada por Deus, como é que ela deveria se comportar? E nós já vimos leis a respeito da violência, leis a respeito da escravidão, leis a respeito da pena de morte. Tudo isso tinha a ver com a nação de Israel. Com implicações para nós hoje, é claro. Nós não somos mais uma nação, nós somos um povo espiritual, a Igreja de Cristo, ela não tem sede, ela não tem limite geográfico, ela não tem um exército, nós somos um povo espiritual. Mas essas leis, elas trazem princípios que servem para nós, que somos os descendentes, somos os que vêm depois desse povo, essas leis servem para nós também. Hoje nós veremos a aplicação prática de 2 mandamentos, que é o mandamento não furtarás e o mandamento não dirás falso testemunho. Aqui Moisés aplica esses mandamentos de maneira bem prática. Lembrem que as leis de Deus, e isso aqui é o que nos impressiona, elas alcançam todas as dimensões da vida do israelita. Até achar uma coisa, Deus tinha uma lei a respeito disso. Então, toda a vida do cristão era coberta pela lei de Deus, ou do israelita era coberta pela lei de Deus, tudo está debaixo da autoridade e do governo de Deus. Isso aqui já traz uma lição importante para nós. Nenhuma área da sua vida está fora do controle de Deus. Você pode pensar que ser crente é só vir à igreja domingo e durante a semana, no seu trabalho, você que vai fazer do seu jeito, da sua maneira. Não. Deus é Senhor de todas as áreas da sua vida, do seu ganha-pão, da sua escola, da criação de filhos, da sua família, do seu carro, como você usa seu dinheiro e assim por diante. Então, tem que lembrar isso, que Cristo, ele não demanda de nós
nada menos do que tudo que nós somos e tudo que nós temos. O cristianismo exige uma dedicação integral, radical e completa. Ou somos totalmente de Deus ou não somos. Ele não nos divide com nada nem com ninguém. Nós temos que pertencer a Ele completamente. Bom, outra coisa que vocês precisam lembrar é que essas leis foram dadas para um povo que era uma sociedade rural, agrária, pecuária, que dependia de plantações, dependia de animais, havia criações de bicho, enfim, era um povo nômade e que estava a caminho de uma terra que lhe havia sido dita. Por isso, Deus instituiu juízes para julgar, porque imagina 1 milhão de pessoas convivendo juntas, né, tenda a tenda, muitos problemas deveriam acontecer. Deus havia instituído juízes através de Jetro, que era o genro de Moisés, e esses juízes haveriam de julgar os problemas que surgissem lá no meio do povo. Quando os juízes não resolvessem, o caso podia ser levado a Moisés. Essas leis, quando você medita nela, eu quero que você preste atenção quando a gente for falando, elas visavam promover justiça, verdade, promover os desvalidos, castigar os malfeitores e manter a paz na nação de Israel. Essas leis pressupõem que o seu coração é corrompido e que você é capaz de fazer o mal. A lei tem como objetivo qualificar isso aí, denunciar e também mostrar o quanto você precisa de um Salvador. Essas leis são uma expressão da justiça e da santidade de Deus. Amém? Vamos lá? Primeiro, leis sobre furto e roubo. Versos de 1 a 4. Primeiro caso, no caso de alguém roubar um boi ou ovelha e abater e vender o animal. Veja aí o verso 1. Se alguém furtar um boi ou uma ovelha e abater ou vender o animal, por um boi pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Como eu disse, era uma sociedade rural que dependia muito da pecuária. Bois eram importantes, ovelhas eram importantes, não somente boi para o trabalho, mas também para a alimentação diária e para os sacrifícios que eram exigidos por Deus. Então, era um dos bens mais preciosos que o israelita tinha, por isso a severidade. Se alguém roubasse o boi de alguém, abatesse aquele boi, consumisse aquele boi, então, e ele fosse apanhado, ele tinha que pagar 5 vezes o preço do boi, o equivalente a 5 bois. No caso de ovelha, como é um animal menor, então teria que pagar o equivalente a 4 ovelhas, ou seja, ele tinha que ser responsabilizado pelo erro que ele cometeu. Não bastava ele chegar e dizer, eu errei, é verdade, eu roubei, peço que você me perdoe. Está perdoado, meu irmão, mas são 5 bois e 4 ovelhas. Você tem que arcar com a consequência do seu erro. Na Bíblia, o verdadeiro arrependimento sempre é seguido de restituição. Lembra do caso de Zaqueu? Zaqueu enriqueceu ilicitamente. Quando se converteu, ele resolveu reparar o seu erro, seguindo esse princípio aqui da retribuição justa. No caso, segundo caso que é mencionado aqui, é de um ladrão que foi surpreendido no ato. Veja só o verso 2 e o início do verso 3. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue do ladrão. Se, porém, já havia sol quando isso aconteceu, quem o feriu será culpado de sangue. Observe o equilíbrio e a justiça. O ladrão entrou na casa de alguém, era noite. Ninguém sabia quais intenções. Está armado? Veio para matar? Veio só para tirar alguma coisa? O dono da casa, descobriu, matou. Pela lei de Moisés, ele está livre, foi defesa própria, defesa da sua família, não cabe nenhum castigo. Era de noite, ele não sabia qual a intenção da pessoa, a pessoa foi encontrada dentro da sua casa. Mas, se isso acontecer de dia, e o dono da casa matar o ladrão de dia, o dono da casa vai sofrer a pena de morte. Vai pagar pela morte do ladrão. Por quê? Porque de dia ele poderia reconhecer a pessoa, denunciar os juízes, ou então tomar alguma medida que evitasse esse ato final e maior que seria executar alguém. Então perceba como a lei ela procura ser justa.
ela procura ser justa e levar em conta as circunstâncias. Existe um momento em que tirar a vida de alguém em defesa própria é legítimo. Essa é uma das vezes em que, na Bíblia, se permite que você tire a vida de alguém, quando é para defender a sua ou da sua família, numa circunstância extrema em que não resta nenhuma outra solução. Mas o uso desmedido da violência, você tem uma arma, e você usa essa arma de maneira desmedida, desproporcional, numa briga de rua, ou em qualquer outra situação em que não está envolvido o risco de vida para você, então você é culpado, tem que ser apenado, e se fosse em Israel, você seria executado pelos juízes pela vida que você tirou do ladrão, porque você podia ter tomado outra decisão. Então, a lei protegia, nesse sentido, o dono da casa e também o ladrão, dependendo das circunstâncias. No caso do ladrão que foi apanhado roubando, ou apanhado com o fruto do roubo, veja aí o final do verso 3. O ladrão deve fazer restituição total. O ladrão deve, se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, seja jumento ou ovelha, ele pagará o dobro. Vamos destrinchar isso aqui bem depressa. Se o ladrão for apanhado com aquilo que ele roubou, ele tem que restituir tudo aquilo que roubou, e se ele não tiver dinheiro, ele tem que se vender como escravo. É difícil a vida de ladrão em Israel, né? Ele tinha que devolver o que ele roubou, e se ele não tiver dinheiro, ele era vendido como escravo. Em alguns casos, a esposa dele e a filha dele, e os filhos, eram vendidos como escravos para pagar a dívida. O ponto aqui é que Deus perdoa, mas você é responsável pelos atos errados que você cometeu e que precisa haver uma restituição. Algo precisa ser feito quando você envolveu a propriedade de alguém, o danificou, prejudicou a vida do seu próximo. No caso de um ladrão que foi apanhado com animais que ele roubou, mas ainda não matou, está aí no verso 4. Aquilo que ele roubou, se aquilo que ele roubou for achado vivo em seu poder, ele não teve tempo de matar, seja boi, jumento ou ovelha, ele pagará o dobro. No outro caso, quando ele tinha matado o animal, ele pagava 5 bois, 4 ovelhas. Mas aqui foi achado vivo o animal, ele não teve tempo de matar, ele devolve o animal e o valor em dobro do preço do animal. Ou seja, tem consequências, né? Tem consequências. Se a sociedade funcionasse assim, né, não estou querendo uma teonomia, mas se houvesse leis assim e fossem enforced, colocadas em prática, não é? O número de ladrão seria bem menor. É o que a gente imagina, né? Bom, agora, ainda sobre propriedade, Deus deu a Moisés leis para serem aplicadas em Israel que tinha a ver com displicência e responsabilidade. Displicência e responsabilidade. Eu estudando isso aqui, eu fiquei assim, né, Deus perdendo tempo, né, com essas coisas que parecem triviais, mas não são, não. Elas trazem um princípio importante. A importância é o princípio da mordomia. Você ser responsável por aquilo que as pessoas lhe confiam. O seu trabalho, um bem, um carro, uma propriedade, um recurso, um animal, aquilo que você recebeu ou aquilo que você tem e que você deve zelar e cuidar com muita responsabilidade. O cristão sempre deve ser responsável pelas coisas que ele tem. Quer seja que ele recebeu por empréstimo, quer seja que ele ganhou, quer seja que ele conquistou com o seu trabalho, mas ele tem que ter o carro mais lavado, mais bonitinho, encerado e revisado do seu condomínio, porque ele cuida das coisas que Deus deu para ele, não é? Tem uns brasileiros que já viraram, desculpe aqui, americano. Já viu o carro de americano, não é? Guarda tudo lá dentro, jornal, copo lá do Starbucks, perdoe os irmãos americanos aqui. Brasileiro não, ele é mais, não é, porque é mais difícil para nós adquirir os carros, né? Bom, de qualquer maneira,
No caso, veja só, no caso de alguém deixar o seu animal ou seu gado, no hebraico está no plural, livre para pastar. Coisa muito comum, tinha pasto e o cidadão pega sua manada, bota para pastar. Verso 5, se alguém fizer pastar o seu animal, no plural, seus animais, gado, num campo ou numa vinha e o largar para comer em campo de outra pessoa, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinda. Você tem um rebanho, tem ali um pasto, soltou os bichos lá para comer, deixou lá, não prestou atenção, os bichos foram para o pasto do vizinho e comeram o pasto do vizinho todinho. Então, resultado, você vai pagar o equivalente ao pasto do seu vizinho com o melhor, diz aqui, do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Você não pode chegar e dizer, meu irmão, desculpa, foi negligência, eu fiz assim, sem querer, não tinha intenção, realmente não teve, mas tem consequência. Você não teve intenção, mas prejudicou. E você tem que responsabilizar-se pelo erro que foi cometido. No caso de um incêndio, esse aqui é muito curioso, para entender você tem que lembrar o seguinte, está no verso 6. Se romper fogo e pegar nos espinheiros e destruir os feixes de cereal colhido, ou a plantação que já estiver madura, ou o campo todo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Em Israel, como eu disse, Israel era uma sociedade agrária. Então, o que é que acontecia? Para dividir os campos, esse campo é meu, esse campo é teu. Qual é a cerca? Espinhos. Então, se plantava espinhos, que a cerca viva de espinhos servia de separação e delimitação das terras. Você chegou, você queria mais espaço e resolveu queimar lá os espinhos da sua terra. Tacou fogo na cerca de espinho, não prestou atenção, não cuidou, o fogo foi e pegou no pasto do vizinho, incendiou a colheita do vizinho, o fruto do vizinho, o espinheiro do vizinho, e você chega depois e diz, olha, foi sem querer, rapaz, eu descuidei, joguei aquela bituca de cigarro assim, sem pensar, ainda bem que ninguém faz isso aqui, né? Sem querer, deixei lá aquele negócio aceso e pegou fogo, aí me desculpa aí, está perdoado, mas você vai pagar a despesa que o seu desleixo provocou. Veja, a Bíblia ensina a gente, inclusive, a Bíblia está ensinando a gente a ser responsável com as coisas que a gente tem. Com as coisas que lhe pertencem, com o seu dinheiro, com o seu carro, sua propriedade, seu trabalho, seus bens, sua roupa, tudo que você tem. As pessoas perguntam, por que Deus está preocupado com coisas materiais? Deus está preocupado com coisas materiais porque elas revelam exatamente o que é que está no nosso coração. É através delas que Deus nos prova, quando Deus nos dá em abundância ou quando Deus tira essas coisas. Ou quando nós somos confiados com estas coisas, nosso coração e nosso caráter é testado. Ou seja, isso aqui é uma análise profunda do coração humano e como nós devemos reagir diante de diversas situações. Agora, continuando, Moisés agora fala a respeito de animais e objetos emprestados ou para serem guardados. Isso aqui era muito comum naquela época. O israelita ia viajar e ele chegava então para o seu vizinho e dizia, olha, eu vou passar 10 dias fora, cuida aqui do meu gado, cuida aqui do meu rebanho, ou então vou deixar aqui com você essa sacola cheia de dinheiro, tá? Porque eu vou viajar, naquele tempo não tinha cofre, né? Então vou deixar aqui uma sacola de dinheiro, você cuida e na volta a gente acerta. Tudo bem. Aí, situação relativamente comum. No caso dos objetos serem roubados da sua casa, aquilo que o seu vizinho lhe deu para você guardar, emprestado, fica aí com o meu iPhone, fica aí com o meu iPad, fica aí, guarda isso aí que eu vou fazer uma viagem, depois... E aí o bicho sumiu. Aquilo que lhe foi confiado sumiu. Verso 7. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objetos para guardar, e isso for furtado, aquele que o recebeu, e isso for furtado àquele que o recebeu, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante dos juízes para ver se não meteu a mão nos bens do próximo.
porque é perfeitamente possível. Como eu disse, essas leis pressupõem a corrupção do coração humano. O próximo chegou para você, deixou um iPhone lindo, 16 Pro, não é? Max, top de linha, não é? 512 GB de memória, enfim, aquela coisa linda, preciosa. Ele viajou, você todo dia está lá olhando para o iPhone, né? Tendo o seu Galaxy Samsung sambado aí, né? E você olhando lá e tal. E aí você pega para você e inventa uma história, dizendo, olha, sumiu. Alguém entrou aqui em casa e roubou. Isso pode acontecer? Pode. Tem gente que se apropria de coisas que não são suas, são sutis, né? Chama-se furto, em vez de roubo, né? Que envolve, tem uma distinção aí, depois o pastor Samuel, que é versado nessas leis, ele pode dizer, mas acontece isso aí. O que fazer? Se o ladrão for achado, a coisa está faltando. Se o ladrão for achado, o ladrão vai pagar o dobro, vai pagar 2 iPhones. Mas se não for achado o ladrão, só tem a sua palavra de que foi tirado da minha casa, alguém levou, então ele será levado diante dos juízes. Como os juízes vão decidir isso aqui, não é dito. Mas os juízes, guiados por Deus, achariam um meio de descobrir se o cara está dizendo a verdade, realmente alguém roubou, ou se ele meteu a mão no bem do próximo. No caso, se ele fez isso, vai ter uma pena também. E agora, no caso de coisas perdidas, estamos chegando no final já. Verso 9. Coisas perdidas. Em todo negócio fraudulento, seja a respeito de boi, de jumento, de ovelha, de roupa, de qualquer coisa perdida, de que uma das partes diz, isso é meu, a causa de ambas as partes será levada diante dos juízes, aquele a quem os juízes condenarem pagará o dobro ao seu próximo. É a historinha que eu contei de alguém que achou uma coisa perdida. Você achou uma coisa perdida, levou para casa, chegou alguém e disse, isso aqui é meu. Aí você disse, não, isso aqui é meu, estava perdido, eu achei. O outro disse, sim, você achou porque eu perdi, mas de fato pertence a mim. E tem uma briga dos dois a respeito disso aí. Como é que resolve isso em Israel? Levava para os juízes. No hebraico, a palavra, em vez de dizer serão levados diante dos juízes, diz assim, serão levados diante de Deus. O que está por detrás é que a autoridade ela foi instituída por Deus e que Deus daria sabedoria aos juízes para saber a quem realmente pertence. Tem um caso no Antigo Testamento que ilustra bem isso aí. Quem lembra? Salomão. 2 mulheres discutindo por causa de um bebê, ambas dizendo que o bebê era dela. Foi levado diante do rei Salomão, que tinha pedido a Deus sabedoria, e Deus deu a sabedoria a Salomão para pegar uma espada, pegar o menino pela perna e dizer, eu vou dividir no meio e vou dar metade a cada um. E a mãe do menino gritou, não, entrega inteiro e revelou o seu coração. Deus daria sabedoria aos juízes para julgar. E é por isso que a Bíblia nos ensina a orar pelas autoridades constituídas. Existem juízes corruptos, juízes desonestos, juízes que não têm preocupação com a verdade, mas existem juízes que foram levantados por Deus para garantir que a sociedade caminhe. E a gente deve confiar nisso e orar por aqueles que estão em autoridade, porque eles é que vão decidir determinadas questões que afetam a nossa vida. No caso de animais que foram, isso aqui é complicado, do verso 10 a 13, animais que foram entregues para ser guardado. Vamos ler aqui do verso 10 a 13. Primeiro, no caso do animal que morreu, ficou aleijado ou foi afugentado e ninguém viu. Verso 10. Se alguém der ao seu próximo animal para que tome conta dele, seja jumento, boi, ovelha ou qualquer outro animal, e esse morrer, ficar aleijado ou for afugentado sem que ninguém o veja, o que aconteceu? Seu amigo lhe emprestou, seu amigo pediu para você guardar o boi dele, porque ele ia viajar. Quando ele estava viajando, o boi pisou num buraco, quebrou a perna, ficou aleijado. Quando o seu amigo volta, então, você vai responder pelo animal que foi prejudicado. Você provavelmente vai ter que dar um animal para ele, não é? Um animal para ele. Porque ninguém viu.
Aliás, perdão, olha o que é que vai acontecer. Ninguém viu. Verso 11, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a mão no bem do próximo, e o dono aceitará o juramento, e o outro não fará restituição. É o seguinte, deixou com você uma ovelha, a ovelha caiu num buraco, morreu, a ovelha quebrou uma perna, você voltou, né, se o animal está lá naquela situação, os dois vão diante dos juízes, e você faz um juramento no nome de Deus. Eu não maltratei o animal, eu não me aproveitei do animal, eu não fiquei com o animal. E esse juramento em nome de Deus era para ser aceito como final. E aqui nós temos um outro, eu disse que eram 2 mandamentos que a gente ia ver, não é? Não furtarás, não dirás falso testemunho, mas tem um terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Se você chegasse diante dos juízes e dissesse, eu juro diante de Deus que eu não maltratei esse animal, eu não me aproveitei desse animal, então você não teria que fazer restituição. A sua palavra, o seu juramento seria aceito. Gente, isso mostra como o nome de Deus é sério e que a gente deve tratar essas coisas com muita seriedade, porque o que está em jogo é o nome do Senhor. A princípio, nós devíamos lembrar na igreja que todo mundo está dizendo a verdade, salvo prova em contrário. Todo mundo está dizendo a verdade, salvo prova em contrário. E o objetivo é receber a palavra, crer na palavra, diante de Deus, porque nós tomamos o nome de Deus e honramos o nome de Deus. Isso aqui é muito importante para nós também. Tá certo? Vejam a seriedade. Se o animal realmente foi furtado, verso 12, ele terá de pagar ao dono. Se foi dilacerado, traz o que sobrou e não pagará o animal dilacerado. E, finalmente, no caso do animal que foi pedido emprestado, verso 14, se alguém pedir emprestado a seu próximo animal e ele ficar aleijado ou morrer, não estando presente o dono, aquele que pediu emprestado terá de pagá-lo ao seu dono. Se o dono esteve presente, não pagará. Se foi alugado, o preço do aluguel será o pagamento. Simples isso aqui. Você tem uma terra, você quer arar aquela terra, mas falta boi, você não tem boi. Mas seu vizinho tem um zebu desse tamanho, né, que sabe arar a terra. Então você vai no vizinho e empresta o boi zebu. E você bota o bicho para trabalhar. O animal, de alguma maneira, adoece, desaparece. Não, ele não fala de desaparecer aqui não, né? Não, fala, morre, o animal morre, enquanto você estava usando ele para fazer o arado. Chega o dono do animal. Se o dono do animal estiver presente quando isso aconteceu, você paga só o preço do aluguel. Mas se o dono do animal não estava presente quando o boi zebu ficou aleijado ou morreu, você paga o boi inteiro. Por quê? Porque ninguém sabe se o boi morreu porque você puxou ele demais, se você exagerou, botou muito peso em cima dele, se você maltratou, se você foi além dos limites. Veja como a lei de Deus, de um Deus que conhece o coração e a natureza humana, ela prevê todos os ângulos, todas as saídas. Terminada essa parte, a pergunta que vem à nossa cabeça é o seguinte: quem é capaz de cumprir tudo isso? Vocês queriam viver numa sociedade onde cada ato, passo, detalhe, tipo de roupa era regulamentado pela lei e que você não tem liberdade, você está vigiado pela lei? Vocês queriam viver numa sociedade assim? Nem eu. A única pessoa, o único israelita que viveu e cumpriu todos esses mandamentos e que não poderia ser acusado de ter quebrado nenhum deles foi Jesus de Nazaré. O Filho de Deus, que veio a esse mundo, nasceu nessa sociedade, nasceu de mulher, nasceu debaixo da lei, cumpriu toda a lei, com o propósito e o objetivo de nos resgatar de debaixo da lei. Não quer dizer que nós não tenhamos lei. Esses princípios aqui continuam. O que eu quero dizer, terminando, é o seguinte: que Deus mandou essas leis para mostrar como Ele é santo e como nós somos pecadores. Como nós somos incapazes de guardar a lei de Deus com perfeição. E que é por isso que não é por obras, não é pela guarda da lei, não é por merecimento, não é pelo que você faz, é pela graça de Deus. E essa graça não é barata,
ela é oferecida porque alguém cumpriu esses mandamentos e alguém pagou o que esses mandamentos demandam, que foi Jesus de Nazaré, que deu o bem mais precioso por tudo que nós roubamos, que foi a sua própria vida. Ele derramou a sua alma na morte, diz Isaías 53, para que pudesse nos comprar, como a história do barquinho, pudesse nos resgatar, nós que estávamos perdidos e condenados pela lei. Então, é pela graça. Isso não significa que uma vez que você foi perdoado, uma vez que você foi justificado pela graça de Deus, que você agora está livre para viver do jeito que você quer. E eu quero trazer uma palavra de aplicação aqui para nós como imigrantes. Às vezes, a nossa situação como imigrantes, ela traz alguma pressão na área financeira, na área econômica, na área das nossas empresas, e nós somos muito tentados a usar de recursos, meios e métodos que contrariam a palavra de Deus. Sermos furtivos no imposto, sermos disfarçados da maneira como nós lidamos com o nosso dinheiro, vivemos angustiados e preocupados com o dia de amanhã, o que será de nós. Então, essa lei, essa maneira de Deus tratar esse assunto, mostra que Ele pode nos perdoar, Ele pode nos guiar na pessoa do seu Filho Jesus, mas que Ele não recua do seu propósito de ter um povo que ande de maneira limpa, honesta, ainda que peregrinos que nós somos numa terra alheia. Se você está devendo, se você roubou, se você tirou o que é errado, se você procedeu de maneira que não está correta, confesse a Deus, peça perdão e restitua dentro do que você puder. Não precisa se vender como escravo. Há maneiras de suprir as necessidades. Mas Deus exige de nós santidade de vida, que inclusive é um dos lemas da cultura da nossa igreja. Viver em santidade nesse país que nos recebe, que nos abriga, dando exemplo para todos de que o fato de sermos imigrantes não nos dá o direito de viver fora da doutrina e daquilo que a palavra de Deus ensina. Amém? Vamos orar? Pastor, vem orar.